Bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo. Gente, eu tô aqui com a minha internet capenga, claudicante. Vim até para a sala para ver se melhora. Vocês estão me ouvindo? Sim, Bom dia, professora. professor. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Minha internet não tá legal, não. Eu tô tentando aqui faz um tempo. Vamos embora. Vamos ver o que que rola hoje aqui. Tá tudo bem com vocês, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Então, maravilha aqui. Queria saber se como que tá, como que vocês estão, como que tá o andamento das aulas, se vocês estão conseguindo acompanhar, se está tendo muita coisa aí para vocês, como que vocês estão se sentindo? Vocês não me falam nada. Ninguém vai se manifestar? Tá tudo certo, professora. Fique em paz. Tá bom. Então, vou continuar aqui então, meu amor. Eu quero que a gente conduza aqui da melhor forma, tá, gente? Tá? A minha internet deu uma piscada. E se acontecer de piscar de novo, eu tento voltar. Se não, eu gravo a aula e deixo disponível para vocês, tá bom? Porque eu tô com medo, porque ela tava assim, faz tempo que eu tô aqui tentando, mas vamos ver, vai dar tudo certo. Eu deixei para vocês disponível no sistema, deixei para vocês disponível lá no AVA, na seção 4.1, é 4.1? Acho que sim, senão vocês dão uma olhadinha lá, por gentileza. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem no formulário, era essa palavra que eu queria. No Forms, para que vocês façam uma atividade para mim, para contar como atividade de sala de aula. Lembrando, pessoal, da importância de, além de vocês fazerem esse trabalho, né, de sala de aula, façam também o desafio nota máxima e as atividades do AVA, porque eu levo em consideração tanto na hora de aplicar as atividades de sala, para colocar lá para vocês, como também para a nota da avaliação. Então, sempre dá uns pontinhos a mais ali se vocês fizerem essas atividades. Tanto na transversal, que são aquelas atividades, né, do AVA, que sobe a pontuação da transversal, e sobe também tanto na avaliação de sala de aula, como nessa avaliação do professor, né? A gente sabe que até o dia 30, prorrogaram a quarentena em todo o estado, então a gente está dependendo, né, de decreto estadual para poder voltar. Então, até dia 30 de maio, a gente vai ficar, assim, nessas aulas remotas aqui, com muita vontade de voltar para a sala de aula, tanto eu como vocês aí, imagino, né? Agradeço a participação, muita gente ontem participou da nossa live, lá que Francisco e eu fizemos com a presidente lá da subseção de Tapicerica da Serra. Ela trouxe para a gente, né, o panorama de como estão acontecendo as audiências, das audiências nesses tempos de pandemia, né? Estava conversando sobre quais são as falhas que existem, né? Eu acredito que é muita, e vão ter muita nulidade aparecendo por aí, né, nas audiências, porque imagina, a gente que está mais acostumado aqui, né, volta e meia aparece alguém com o microfone aberto, né, ou com a câmera ligada, e atrapalha muito, né, atrapalha muito o mediador, a pessoa que está fazendo aqui Deixa eu até fechar o microfone aqui. A pessoa que está mediando. Imagina isso num ato solene, né, pessoal? Imagina isso num ato solene em que está todo mundo ali com os nervos à flor da pele e buscando ou a liberdade ou buscando o direito de propriedade. Eu imagino que haja aí algumas
questões a serem debatidas depois nos tribunais, né? Vamos ver, como diz o ditado, quem viver verá, né? E imagino que a gente vai ter bastante discussão no tribunal, justamente diante do princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Não é possível que a gente não possa exercer os direitos que estão lá previstos na Constituição em favor dos nossos clientes. Enfim, eu acho que tem bastante matéria para a gente discutir nesse sentido, e tá novo para todo mundo, né? Novo para o professor, novo para o juiz, e principalmente para os alunos, né? Que estamos aqui todo mundo de forma muito corajosa, e sei que vocês estão com um volume bem grande de matéria para estudar. Que a gente pode fazer, né? Pegar esse limão, tentar fazer uma limonada ali para a gente poder seguir esse semestre e dizer que a gente conseguiu lá no final, né? Tá assim difícil para todos nós. Mas não vamos deixar a nossa peteca cair, vamos continuar aqui e ir adiante na nossa matéria. Eu acho que eu já estou projetando a telinha para vocês, dos direitos reais em garantia. Vamos fazer um apanhadão da semana passada aqui, que nós começamos a falar. Nós estamos falando de direitos reais em garantia. Hoje nós vamos falar, desculpa, nós estamos falando de direitos reais sobre a coisa alheia. Deixa eu só subir, tentar deixar enquadradinho aqui para a gente. Direitos reais sobre coisa alheia. Quando a gente fala de direitos reais, a gente sempre fala de uma relação pessoa-coisa. Direito pessoal, pessoa-pessoa. E aí, nós tratamos até agora sobre os direitos de gozo e de fruição. Eu, proprietária, entrego um dos poderes da minha propriedade, seja o gozo, o uso, fruição, para outra pessoa que vai usufruir do meu bem ou da superfície, vai tirar os frutos desse bem para si. E isso é feito por um contrato. Esse contrato ele é registrado no cartório de registro de imóveis para ter segurança jurídica e publicidade para as outras pessoas, né? Opa, não vem aqui não que eu tenho um contrato registrado. Já que as transmissões entre bens imóveis são feitas no registro de imóveis, esse contrato registrado serve como um bloqueio. Um dos direitos reais sobre coisas alheias, então, são os direitos de gozo e de fruição. Aí nós falamos o que é o direito de superfície, sempre do maior e para o menor. Direito de superfície, servidão, uso, tá tudo aqui no nosso quadrinho. Uso, usufruto, habitação e laje. Esses dois aqui, ó, concessão do uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso, são contratos administrativos que eles colocaram lá. Lembra que os direitos reais eles são taxativos, números clausos? Então, lá do direito administrativo, fizeram uma emenda aqui no nosso Código Civil para colocar esses dois direitos que são de leis especiais, mas também passíveis de registro no cartório de registro de imóveis. O que são esses dois direitos aqui? Vejam só, por meio de um contrato administrativo, o poder público vai transferir para o particular o direito de uso de bens públicos. Os dois é a mesma coisa. O uso de bens públicos, a gente lembra que não pode usucapiar, já que o bem público é de todos nós. Então, não pode chegar uma pessoa, um particular determinado, fincar a bandeirinha dele e dizer assim, agora aqui é meu, ninguém toca. Não, se o bem pertence a qualquer fazenda pública, seja União, município, Distrito Federal e Estado, ele pertence a todos nós, né? Então, como pertence a todos nós, não pode um de nós ir lá e pegar sozinho para ele. Porém,
a lei e atendendo ao direito real de função social da propriedade. Função social da propriedade vai dizer, olha, usucapiar você não pode, você não se torna dono, porém eu vou deixar você usar aqui. Vou deixar você ou usar, que é essa concessão de direito de uso, que pode ser para fins urbanísticos, para fins de construção, plantação, coisas que não sejam morar, porque o direito de moradia vai estar lá nesse concessão especial para fins de moradia. Esses dois institutos aqui são falados ali na apostila e eles são, qual que é a razão de ser deles? Não posso usucapiar, então é possível por contrato administrativo, né, que o ente público deixe essas pessoas ali permanecerem e morar. Então, esses daqui são resquícios da aula passada, e nessa aula a gente vai iniciar nosso estudo sobre também um direito real de coisa alheia, porém a natureza agora é diferente. Um vai ser um direito real de aquisição, e o outro vai ser um direito real de garantia. O que a gente mais vê por aí, né? O que a gente mais vê por aí é o direito real de aquisição. Todos nós aqui conhecemos alguém, ou talvez a gente mesmo, que fez um contratinho particular, e aí onde a gente vai falar aqui do promitente, né, comprador de imóvel, que é um direito real de aquisição. Todos nós conhecemos aqui, né, alguém que fez um contratinho de gaveta. Quando a gente fala de gaveta, é aquele contrato particular de aquisição de imóvel, ou um contrato público, uma escritura pública de aquisição de imóvel. Só que ele não podia pagar ali na hora, ou ele não podia financiar com o banco. Então, o que ele fez? Por meio de um contrato, ele parcelou o valor a ser pago no imóvel. Ele chega para o credor, olha, me vende esse imóvel, eu vou pagar você ali parcelas a perder de vista e todo ano eu pago um valor cheio ali de 40 mil reais, 30 mil reais. O que vai se pactuar aí é com o credor e o devedor, né? Como o bem ele está disponível ali, o devedor e o credor podem fazer do jeito que eles acharem melhor. Porém, o tom especial aqui desse contrato vai ser o registro. Para se tornar um direito real sobre coisa alheia, eu preciso do registro. O registro onde? No cartório de registro de imóveis. Para isso, quem está vendendo precisa estar com o nome constando lá na matrícula de registro de imóveis. Está lá o nome da pessoa bonitinho, vai lá alguém e pum, registra. Registrou lá na matrícula que existe um promitente, promitente é aquele que faz a promessa, promitente comprador. E isso vai valer exatamente para quê? Se esse credor, ele for do mal, não cumprir com o que está, estou vendo aqui que eu estou toda torta, não cumprir com o que for estabelecido, aquele credor, como o nome dele já está lá na garantia do imóvel, já pode ficar despreocupado, porque esse credor não consegue transferir a matrícula com o nome dele lá envolvido no meio. Já que, quando a gente adquire um imóvel, a gente precisa ir lá puxar a matrícula para saber qual que é a situação desse imóvel, as matrículas são públicas. Se uma pessoa vendeu esse imóvel e não transferiu ali para o promitente comprador, esse promitente comprador tem direito de ir lá no juiz e adjudicar em nome dele esse imóvel até tirar do poder de terceiro, vamos dizer assim. Ele vai lá na justiça e vai dizer assim, olha, eu tenho um contrato, eu estou cumprindo a minha parte e o credor vendeu para outro que pagou à vista. Eu tenho direito que anule essa segunda venda porque eu tenho um contrato válido contra ele. Olha que bom que significa isso. Isso impede que esse credor faça aquela tal da especulação do mercado, né? Ah, você não é mais interessante para mim, não. Vou vender para outro, depois vocês se viram. Essa
esse registro na matrícula garante àquela pessoa que comprou o fim do contrato. E esse aqui, terceiro que comprou, ele não vai estar de boa fé, porque estava lá no registro de imóveis que a matrícula estava disponível para todo mundo e tinha ali o gravame indicando que esse imóvel já estava sendo negociado e já estava sendo vendido, com uma promessa de compra e venda. Mas, por exemplo, vamos pensar numa situação em que, isso 90% dos casos acontecem, né? A pessoa não chega a registrar lá no registro de imóveis, esse contrato de compra e venda não registrou. O que vai acontecer? Essa relação jurídica, ela deixa de ser real e passa a ser pessoal. Pode entrar na justiça lá novamente, porém, o direito desse terceiro aqui pode ser de boa fé, já que se não estava escrito ali no contrato, na matrícula, que houve essa negociação, esse terceiro nem sabia o que estava acontecendo. Então, se ele pagou o preço ali, o que vai restar para essa pessoa, muitas vezes, que fez o contrato com esse credor que vendeu, vai ser ter o dinheiro dele de volta. Porém, dificilmente vai pegar aquele imóvel lá, porque não tinha esse registro. O registro ele vai servir, então, para uma proteção desse devedor. Vamos lá ver o resumo aqui que eu trouxe para vocês acerca desse tema, e aí eu não esqueço nenhum detalhe aqui para trazer para vocês. Está escrito assim, peraí que tem uma telinha piscando aqui, eu tenho medo de cair a internet. Não, não caiu. Direito do promitente comprador do imóvel. Promitente significa direito de promessa, né? Eu prometo comprar. É o direito real de aquisição de imóvel, só vale para imóvel, né? Advindo de promessa de compra e venda que não se pactuou arrependimento. Então, essa promessa vai até o final, não tem arrependimento. Pode ter algum vício do negócio jurídico? Erro, dolo, coação, simulação, fraude, pode ter, mas arrependimento não. Ou seja, não vou voltar atrás aqui, quero meu dinheiro de volta. Aqui está dizendo que não existe arrependimento nesse contrato. Celebrado por instrumento público ou particular, a gente sabe que o instrumento pode ser contrato de gaveta ou o público, escritura pública de registro de imóveis, mas obrigatoriamente precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis, esse CRI. Já que eu vou colocar para vocês lá, deixa eu colocar cartório de registro de imóveis. Cartório de registro de imóveis. Essa celebração e após o registro vai garantir, então, a tal da publicidade, a publicidade desse contrato. Terceiros que, por acaso, vão lá no registro de imóveis e verificam a situação do imóvel, já, opa, estão querendo me enganar aqui, porque já tem um promitente comprador, não quero esse imóvel para mim, senão eu vou ter problema. Registrar, tá. Então, consistente na promessa irretratável de compra e venda, pelo qual o promitente vendedor obriga-se a vender ao compromissário comprador determinado imóvel pelo preço, condições e modo convencionados. Então, aqui, o preço, quanto que vale o imóvel, como que vai ser pago, vão ser tudo escrito no contrato. Contrato de promessa de compra e venda. É só uma promessa. E lá na frente, depois que tiver quitado, aí sim, transfere, né? Transferem lá no cartório, primeiro no tabelião, depois no contrato, no cartório. Obrigando a escritura pública quando houver o adimplemento da obrigação. Depois que pagou tudo, eu te transfiro. O compromissário comprador, ou seja, aquele que está comprando, por sua vez, obriga-se a pagar o preço e cumprir todas as condições estipuladas no contrato, adquirindo, por consequência, o direito real sobre o imóvel. Esse direito real sobre o imóvel é a tal da
Propriedade. Propriedade. Com a faculdade de reclamar a outorga da escritura pública definitiva ou sua adjudicação compulsória, havendo, né, por acaso, recusa do promitente comprador. Isso aqui está querendo dizer o seguinte, nós já vamos lá para o Código Civil verificar esse instituto. Mas está querendo dizer assim, aquele que pagou, ele tem direito de obrigar a quem vendeu a outorgar a escritura pública. Fiz minha parte, agora você faça isso. E esse nomezinho aqui, pessoal, adjudicação, nomezinho feio, né? Que se a gente olhar o nome, a gente não consegue presumir o que significa. Adjudicar significa transferir para você, de forma compulsória. Eu estou te entregando isso daqui, já que você pagou, eu, credora, falo para o vendedor, já que você pagou, eu vou adjudicar a você, é o juridiquês de transferir, indicar a você a propriedade desse bem. E de compulsória, aqui está escrito compulsória, por que a adjudicação compulsória? Porque nesse caso aqui, como ele não fez por bem, ele vai fazer por mal. Quando houver recusa, resta ao promitente comprador ir lá na justiça e acionar. Ah, você não entregou por bem, você vai entregar por mal, e o juiz, então, verificando que houve o pagamento e houve a recusa em ir lá no cartório transferir, o juiz, então, faz isso por sentença. Ah, professora, mas vai dar um processo, tem advogado para pagar, ainda bem, né? Tem advogado para pagar, tem custas processuais, então, a procedência da ação de adjudicação compulsória, a gente já aproveita e já joga as custas todas para ele, né, para o vendedor. Então, as despesas realizadas com esse processo aqui, né, da adjudicação, vão ser revertidas para o proprietário, né, já que, graças a eles, e é sempre assim, né, a gente aprende em processo civil, que aquele que dá causa a ação judicial vai ficar com as custas, vai ter que pagar as custas do processo e o honorário, né? Ainda cabe até enfiar uma indenização aqui por danos morais, né? Já que houve uma frustração no pagamento, uma frustração na entrega do bem, né? E pode gerar algum abalo ao direito da personalidade. Então, essa tal de adjudicação compulsória nada mais é do que obrigar. Vejam que esse contrato aqui do promitente comprador, ele é uma garantia real a quem está comprando. Opa, alguém abriu o microfone? Pois não, Denilson? Deixa eu ativar o mudo aqui, porque eu acho que deve ter aberto sem querer. Deixa eu voltar aqui. Deve ter aberto sem querer. Então, vamos lá. É um direito real porque o adquirente tem utilização da coisa e pode dispor do direito mediante cessão. Desfruta ainda de sequela, já vou falar de tudo isso, podendo reivindicar a coisa em poder de quem quer que o detenha, pode também opor-se à ação de terceiros que coloque obstáculo no exercício do direito, havendo oponibilidade erga omnes. Todas essas consequências advindas do direito real necessita que haja lá no registro de imóveis, pessoal, a aquisição lá na matrícula, né? Eu preciso do registro na matrícula para que todos esses direitos aqui sejam dados ao promitente comprador. O direito dele de sequela, ou seja, buscar esse imóvel com quem o detenha de forma inválida, de forma ilegal, né? O direito de terceiros que venham lá querer gravar o bem, colocar, por exemplo, uma penhora, uma hipoteca em cima daquele bem. Todos esses direitos são assegurados ao promitente comprador, desde que haja o registro. E aí, por ser um direito real sobre coisa alheia,
por ser um direito real sobre coisa alheia, ele vai ter desde que haja o registro, desde que haja a publicidade. Vamos lá no Código Civil verificar esse instituto lá no código para ver se não ficou nada aqui sem ser dito para nós. Vamos lá. Minimizo aqui. Direito do promitente comprador. Mediante promessa de compra e venda, estou aqui no artigo 1417 do Código Civil, mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no registro de imóvel, no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Direito real, né? Desde que haja esse registro. O promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, conforme conforme o contrato privado ou público, ele vai lá exigir, né? Conforme disposto no instrumento preliminar. Se houver recusa, requer a adjudicação do imóvel. Simples esse direito real sobre coisa alheia. Eu lembro que eu tive um processo desse, que a pessoa procurou, né? Ela procurou, ela já estava morando no imóvel, tinha um contrato, uma promessa de compra e venda, estava pagando já a casa, estava toda feliz na casa, eis que chega na casa dela o oficial de justiça. Pá. Olha, a senhora precisa sair, esse imóvel aqui pertence a fulano de tal, ação tal. Aí desesperou, foi atrás da justiça e se verificou, né? Ela não registrou o contrato de compra e venda. E essa pessoa que estava, o credor dela, era um estelionatário, ele vendia o que ele tinha para todo mundo, né? E surgiu a ela, então, já que ela não tinha esse direito real, o terceiro de boa-fé tinha, porque ele foi direto no registro de imóveis, não constava nada. Então, para ele não tinha nada. E aí, um rolo só, e ela restou a ela o direito pessoal, já que não houve registro, o direito pessoal de ir contra o vendedor. E nunca vi estelionatário ter dinheiro para alguma coisa, né? Foi lá e gravou bem, ou seja, é um rolo que está até hoje lá no judiciário, nesse busca dinheiro, busca contas, tá aí a importância de fazer o registro na matrícula. Mas lembrando bem, nesse caso aqui, nem o nome, ela tinha um contratinho bonitinho, né? Mas aí você vai puxar a matrícula, não tinha nem matrícula, né? A matrícula do bem estava no nome de um terceiro que já tinha morrido, já era inventário, e enfim. Muito importante quando vai fazer a compra de um imóvel é investigar as escrituras desse imóvel, né? Se a pessoa que está vendendo o bem realmente pode vender esse bem. E os registros de imóveis, eles são todos públicos. Eles estão à disposição de qualquer um de nós lá no cartório de registro de imóveis. Então, antes de comprar um imóvel, a gente tem que verificar todas as obrigações propter rem, significa obrigações que acompanham a coisa. Vai lá no registro de imóveis, pede a matrícula, né? Olha, está registrado, se não tiver a matrícula mais ou menos onde está localizado o imóvel, tenta fazer uma pesquisa para saber em nome de quem que está. Por quê? Vamos pensar que está no nome da Maria. Maria é a mãe da pessoa que está te vendendo. Então, entre a venda de um e outro aqui tem que ter um inventário, porque lá no cartório existe o princípio da transmissibilidade. Eu vou transmitir de um para o outro, de um para o outro. Essa é a transmissão derivada de imóvel. Vamos lembrar, eu tenho a transmissão originária, que é realizada pela usucapião. O usucapião vai ter uma matrícula nova, inicia-se uma nova
uma nova aquisição ali no cartório. Agora, a derivada sempre tem que passar de um para o outro e dizer qual que foi a transmissão. E cada transmissão dessa vai gerar também uma tributação. Tem o tributo para ser pago ali e também os ônus oriundos, né, o valor oriundo do registro da escritura. Então, muito importante que antes de comprar um imóvel, a gente vai lá no cartório do registro de imóveis e tire a certidão da matrícula. A matrícula está lá registrada, o que vai vir para a gente é a certidão. Aí vai estar escrito lá nas aquisições derivadas quem passou para quem. Desde o início, quando foi aberta a matrícula, quem passou para quem. Se foi através de inventário ou se foi causa-mortes no inventário ou inter vivos, contrato, vai um passando para o outro. E não raras as vezes, essa matrícula ela vai estar gravada aqui de direitos reais sobre coisas alheias. Por exemplo, uma hipoteca, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, tem uma hipoteca ali, ó, esse imóvel aqui é a garantia de alguma dívida. Então, a pessoa pode até comprar esse imóvel sabendo que tem uma hipoteca ali, mas ele já tem que ter ciência disso, que esse imóvel está servindo para pagar uma dívida lá. Ou ele quita a hipoteca, ou ele compra um imóvel abatendo essa dívida aqui, sabendo que uma hora ou outra esse bem pode ir a leilão e ser vendido para poder pagar essa dívida aqui. Enfim, quero dizer para vocês da importância de verificar os registros desse imóvel, né? Verificar os registros e a escritura desse imóvel para saber se não tem nenhum gravame ali no meio do caminho. E dívidas que perdem o imóvel, né? Além dessas, né? De garantia real, dívidas de IPTU, dívidas de condomínio, elas acompanham a coisa, elas são próprio terreno. Você pode vender seu imóvel, se a pessoa não se ateve a verificar se puxar a certidão lá na prefeitura do IPTU, a dívida do IPTU acompanha o imóvel. Quando ela descobrir, pode ser tarde demais. Aí ela vai atrás do credor, o credor já acabou com o dinheiro, já gastou tudo, já colocou em outras contas e sumiu. Então, muito importante, né? Muito importante para nós que a gente oriente o nosso cliente a sempre tirar todas as certidões antes de comprar um imóvel. Por isso que existe o registro público do imóvel. Então, esse aqui é o direito do promitente comprador. Está aqui bem esquecido no nosso Código Civil, esquecido por dois motivos. Um, porque não se tem o alcance da norma, né? E outro, porque é caro você ir lá e registrar esse direito, né? Infelizmente. Vamos, então, compartilhar a tela. Voltando para os nossos direitos aqui, que eu deixei no Word. Vamos lá. Eita, tá travando. Deixa eu voltar lá para o quadrinho. Passando, então, para o terceiro aqui, direitos reais de garantia. Direitos reais de garantia, nós vamos tratar do penhor, que é diferente de penhora, por isso que eu deixei um penhor aqui. Aqui a gente vai falar quando a gente fala de penhor, a gente fala credor pignoratício, coisa empenhada, né? E é difícil porque até o legislador ele erra na hora dele falar penhor e penhora. Então, o penhor é uma garantia de dívida. A hipoteca é uma garantia de dívida. E a anticrese é a garantia de dívida. Aqui vamos traçar, então, disposições gerais sobre esses direitos reais em garantia. Trata-se de direito real sobre coisa alheia, eu tenho direito na sua coisa. Só que eu tenho direito na sua coisa graças a uma dívida anterior. Eu tenho, então, uma dívida e eu vou dar em garantia algum bem. A natureza ela pode ser de três formas, ou pelo penhor, ou pela hipoteca, ou pela anticrese. Vamos estudar os conceitos gerais desses três institutos
para depois a gente ir para o particularizado. Direitos reais em garantia. É o direito real em garantia, é o que confere ao credor a pretensão de obter um pagamento da dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua satisfação. Olha só, a primeira diferenciação aqui do direito real em garantia. Enquanto nos outros direitos, no direito de gozo ou fruição, dos direitos reais sobre coisa alheia, né? No direito de gozo e fruição, eu entregava o meu bem para outra pessoa, podia ser por um contrato oneroso ou gratuito. E no direito real de aquisição de imóvel, eu queria o bem para mim, eu vou me tornar proprietária depois que eu terminar a dívida. Nesse terceiro tipo de direito real sobre coisa alheia, denominado direito real em garantia, existe uma dívida e eu vou prometer o pagamento mediante a entrega de uma coisa, seja ela coisa móvel, imóvel ou alguma coisa que eu consiga extrair os frutos, que é no caso da anticrese. O credor anticrético, ele vai, que nome feio, né? O credor da anticrese, que é o anticrético, ele vai extrair os frutos da coisa para o pagamento, até o pagamento da dívida. Olha só que interessante. Na prática, vai funcionar o direito real em garantia para diminuir o ônus sobre a dívida, diminuir os juros, já que o credor tem uma garantia do pagamento. A garantia do pagamento, que a gente vai chamar de garantia real, vai estar lá no cartório de registro de imóveis também. E a diferença para a garantia pessoal é que é a seguinte: na garantia pessoal, contrato pessoa a pessoa, aquele que está garantindo o pagamento, ele vai garantir com todos os bens que ele tem, né? Imagina que eu vou lá no banco e eu falo assim, olha, eu quero um empréstimo de 300 mil reais, porque eu quero um empréstimo pessoal, porque eu quero comprar alguma coisa X. Não interessa, banco, me dá esse dinheiro. E aí o banco, por ser uma garantia pessoal, ele vai emprestar esse dinheiro para mim e se eu não pagar, ele vai me executar. Vai matar? Não, ele vai executar os meus bens. Lembrando que não existe prisão civil por dívida, né? Não vai poder me prender. Ele vai executar os meus bens. Então, se eu não pagar, ele vai levar todos os bens que eu tenho. Vai levar minha casa em Angra dos Reis, que eu não tenho. Vai levar meu iate, vai levar o meu Porsche, carreira, vai levar meu Rolex, todos os bens que eu tenho, o banco vai vir retirar. Até o marido, que eu chamo de bem, vai levar, né? Que leve, não é assim? Não, não é. Só bens móveis e imóveis, essa é a garantia pessoal, olha a diferença. Pode levar tudo que eu tenho. No caso de garantia real, só vai levar o bem que eu discriminar. Aí, daqui a pouquinho mais para frente, a gente vai falar da importância da especialização aqui na garantia. Eu vou especializar, ou seja, vou discriminar quais são os bens que eu estou dando em garantia para essa dívida. Então, vindo do banco, se eu dei em garantia que somente a minha casa de Angra dos Reis, não pode levar meu iate, não pode levar meu Porsche e não pode levar meu Rolex. Só vai levar a casa de Angra dos Reis, porque eu especifiquei e lá na matrícula do imóvel dessa minha casa já está lá o bem dado em garantia. Vamos lá então. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Vamos lá. Para a validade da garantia real, sempre que falar real, pensa no registro de imóveis. Para a validade da garantia real, exige a lei, além da capacidade geral para os atos da vida civil, todo contrato, a pessoa tem que ter capacidade para negociar, né? Tem que ter a capacidade lá, para capacidade plena, né? Faculdades mentais e maioridade. A especial para alienar. Além dessa capacidade civil que ele tem, né? A gente sabe que na capacidade civil, vamos lembrar, até 16 anos, a capacidade incapacidade absoluta, alguém representa essa pessoa. Dos 16 anos até os 18, alguém assiste.
né? Então, essa pessoa tem que ser representado, assistido ou já ter plenos poderes para fazer sozinha. Além dessa capacidade, né, plena, faculdades mentais, mais idade, ele tem que ter especial legitimação para alienar. Eu só posso alienar uma coisa que é minha. E como que um bem imóvel é meu? Se ele tiver registro no registro de imóveis. E se eu for casada? E isso que vai salvar muita vida de muita gente que a gente vê por aí, exatamente por isso. Se eu for casada em comunhão parcial de bens e esse imóvel foi adquirido após o casamento, pressupõe que é metade meu, pressupõe não, é lei, né? Metade meu, metade do meu marido. Então, se eu for dar esse bem em garantia, eu preciso da anuência dele para que esse bem seja inteiro dado em garantia. Então, quando eu vou lá entregar em garantia, preciso da minha assinatura e da assinatura dele. Se eu posso dar em garantia somente eu, ele não quer dar em garantia. Sim, mas aí vai ser somente a minha cota à parte, que na comunhão que a gente está falando é 50% do bem. Então, o que está querendo dizer aqui? Quem vai dar em garantia precisa ter capacidade, precisa ter legitimidade para dispor desse bem. Eu tenho legitimidade para dispor, o bem é só meu, então eu dou em garantia a ele completamente. Não tenho, eu só tenho legitimidade da metade, então ou eu entrego metade ou eu tenho uma anuência. Essa tal anuência se chama vênia conjugal ou torga uxória. Olha que nome bonitinho. Vênia conjugal ou torga uxória. Aqui, então, eu coloquei já para dar em garantia aqui, somente o proprietário pode dar bens em garantia, né? Se eu não sou proprietária, se eu sou possuidora, eu tenho um dos poderes só inerentes à propriedade, então eu não posso dar esse bem em garantia. Aí, deixa eu ver o segundo requisito. Não basta, todavia, essa qualidade, ou seja, não basta somente ser proprietário. É necessário que ele tenha livre disposição da coisa. Desse modo, a falta de vênia conjugal torna anulável o ato praticado, segundo o artigo 1649, podendo o outro cônjuge, e não quem o praticou, pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Tem aqui até um prazo, né? O que está dizendo aqui? Vamos supor que isso aqui já vi salvarem vidas, que isso daqui é sempre o mal, né, pessoal? Imaginem, eu já vi uma situação, sim, concreta, que o marido, ele era investidor, não é investidor o nome que eu estou procurando aqui. Na verdade, ele era empreendedor, empreendedor. E aí ele entrou em sociedade com um amigo, precisava de dinheiro, enfim, foi e pegou em garantia, deu o único apartamento que eles tinham em garantia, e nesse caso aqui não tem nem bem de família, deu o único, já que ele está entregando em garantia, ele está dispondo, né? Então não venha depois falar que é bem de garantia com direito real. Se for direito pessoal, sim, mas direito real, não. Ele deu em garantia o único apartamento que eles tinham, e o credor não levou em consideração que ele era casado, passou batido por isso. Um belo dia, e aí não deu certo lá, infelizmente não deu certo o negócio, eles iam abrir, acho que foi um restaurante. Não deu certo, né? E ele então acreditou que não pagou a dívida, vieram as cobranças e ele engavetava as cobranças, né? Um belo dia veio o Banco Bradesco, era o Banco Bradesco mesmo. Um belo dia veio o Banco Bradesco dizendo que a casa, o apartamento que eles tinham ia a leilão. O apartamento ia a leilão. Só que, qual foi a surpresa, né? No contrato que foi juntado lá no processo, pedindo a execução do bem, ou seja, a venda em asta pública desse bem, para ser pago o valor àquela pessoa, lá na execução, veio o contrato assinado só por ele. E estava, inclusive, escrito que ele era casado, né? E assinado só por ele. E aí foi a deixa para fazer o pedido para que apenas a metade desse bem
fosse entregue a essa dívida real, já que a outra metade pertencia à mulher e eles eram casados ainda. E o prazo para que ela faça esse pedido é até 2 anos após a extinção da relação conjugal. E acabando a história aqui para vocês, como que ficou o caso, né? Lá o banco ficou bem putaço, não pode falar putaço que eu estou gravando, ficou chateadinho, né? Já que ele não pôde vender o imóvel em asta pública. Aí, enfim, vieram as cobranças e só metade do apartamento não tinha como eles venderem, não tinha como pagar a dívida. Acabou que aquela dívida astronômica que estava lá em mais de 600 mil, conseguimos fazer um acordo com o banco ali num valor bem baixinho, né, que não aconselho, porque o processo demorou muitos e muitos anos, né, e ficou com essa corda no pescoço da pessoa, o valor ficou bem abaixo, né, e aí o banco aceitou receber esse valor abaixo e não vendeu bem. Era uma dívida que o banco achou que não ia receber nunca, né, acabou recebendo, graças, né, aí essa falha deles de não pegarem a outorga uxória, porque a gente sabe que muitas vezes, né, na hora de fazer esse tipo de garantia, o banco já está esperto, opa, você é casado, cadê a assinatura da sua esposa? Mas na época passou isso batido aqui, não teve a assinatura da esposa. E ela, né, já disse, não dei, mas a gente aqui sabe que deve ter dado sim, deve ter aceitado sim, porém faltou essa formalidade na assinatura. Foi isso que salvou eles, né? Porque o código está dizendo, eu preciso da anuência da outra pessoa. Se não tem anuência, não tem negócio, não. E aí, além disso, além desse primeiro requisito no direito real de garantia, que aquela pessoa que está dando em garantia, ela tem que ter a pessoa que está dando o direito. Opa, calma aí, que deu um bug aqui. A pessoa que está dando o imóvel em garantia, ela tem que ser a legitimada, ou seja, ela que é a dona e ela pode livre dispor. Se ela não for, se ela não tiver a livre disposição, então tem que juntar com o coproprietário para eles terem a livre disposição, os dois assinando. Mas, além disso, esse bem tem que estar dentro do comércio. Bens dentro e bens fora do comércio. O código traz essas denominações, bens bem dentro do comércio e bens fora do comércio. Significa bens que podem ser alienados, né? Eu não posso alienar um imóvel que eu tenho, que eu construí, mas o terreno é da prefeitura. Eu só tenho aquela superfície ali. Eu posso até ter adquirido ela, né, da prefeitura por um contrato, um direito de uso, mas não é o caso. Então, eu fui lá invadir um terreno e construir, não consigo dar em garantia, até porque eu não tenho nem a propriedade desse terreno, eu tenho somente a posse. Então, o bem tem que estar dentro do comércio. Bens públicos não são passíveis, então, de eu entregar em hipoteca. Esse bem tem que estar dentro do comércio, ou seja, posso dispor dele, posso vender. Né? Posso dar em garantia um rim? Também não posso, porque o rim não está dentro do comércio. Né? A pessoa quer vender até o rim para conseguir empréstimo, né? Ainda mais nesse tempo que a gente está maluco, né? Vamos lá, continuando aqui. O Código Civil impõe ainda a observação de formalidades para que os contratos de penhor, os direitos reais em garantias, né? Penhor, anticrese e hipoteca têm eficácia perante terceiros. E aí a gente vai ter quais são esses requisitos a ser observados, né? É a especialização e a publicidade. 2 requisitos importantes para todos os contratos que envolvem direitos e garantias. Primeiro, eu vou discriminar o bem, essa é a especialização, e a publicidade, que é o registro. Vamos ver aqui cada um deles. Especialização do bem em garantia é a descrição pormenorizada, ou seja, é a inscrição. Opa, eu esqueci, eu estava falando para o Francisco que eu estava conseguindo entrar e aí ele está desesperado aqui e eu esqueci de falar que deu certo. Desculpa, gente.
É a especialização e a descrição pormenorizada, ou seja, eu vou discriminar esse bem que eu estou entregando para garantia, a descrição pormenorizada no contrato, do bem dado em garantia, do valor do crédito, o prazo fixado, taxa de juros. Vou discriminar direitinho. Por quê? Né? Olha só o que pode acontecer aqui nessa tal da especialização. Vamos pensar então que eu dei em garantia da dívida, eu dei em garantia aqui uma casa. Essa casa aqui, ou esse carro que eu dei em garantia, ele valha 100 mil reais. Vamos pensar no imóvel. Ele vale 100 mil reais. Só que, quando eu fiz o contrato de empréstimo e dando essa casa em garantia, esse contrato de empréstimo tem um juros alto. E aí acaba que 100 mil reais, que é a venda da casa, seria o pagamento, não vai comportar a dívida. Então, nesse caso aqui, o valor que exceder, eu não vou pagar eu vou ter que pagar, eu vou ter que ter um valor a mais para pagar. Então, tem que estar descrito lá na especialização do imóvel, na especialização da garantia, tanto o bem que eu deixei em garantia, como foi feito esse contrato. Olha, o bem vale tanto e o contrato vai ser pago da seguinte forma, essa é a especialização. Eu vou discriminar aqui os efeitos, tanto da garantia, como de como foi feito esse contrato. E a publicidade é dada pelo registro do título constitutivo, no registro de imóveis, hipoteca, anticrese e penhor rural, ou registro de título de documentos no penhor convencional. Por que estão discriminando aqui, né, essa publicidade? A publicidade, ela vai dizer assim, em geral, existe um contrato, para terceiros que chegam lá, existe um contrato e esse bem foi dado em garantia. Quando é bem imóvel, eu registro no cartório de registro de imóveis. Quando o bem for móvel, não tem lá a matrícula no registro de imóveis, então, registro de títulos e documentos, que é o caso do penhor, e o penhor ele vai aversar tanto para bens móveis como para bens imóveis, vai estar lá descrito na lei. Por exemplo, eu vou lá e desculpa, olha eu falando ao contrário. Eu empenho meu anel de diamantes. Então, lá para o cartório de títulos e documentos, eu empenho meu imóvel, registro de cartório de registro de imóveis, pronto. A ausência desses requisitos não acarreta a nulidade do contrato, mas apenas a sua ineficácia, pois não produz os efeitos de direito real. Não registrou, o contrato é nulo? Não, não é nulo. Porém, eu não tenho a eficácia de um direito real. Eu não posso ir lá na matrícula. Muitas vezes isso acontece, né? Quantas vezes a gente não vê um carro, por exemplo, que tem uma alienação fiduciária em garantia? E aí, quando você vai buscar o documento do carro, eles esqueceram de colocar lá no documento do carro que existe uma garantia, né? Nesse caso, a pessoa que vende o carro para uma terceira de boa-fé, vendeu o carro lá, mas vai ser um problemão para o banco para receber esse dinheiro, porque a garantia que era real passa a ser pessoal, vai lá ter que ir atrás daquela primeira pessoa que vendeu, né? Por isso que é necessário esse registro. Acarreta a nulidade do negócio, né? Não, porém eu não consigo ter esse bem imóvel, eu não consigo escutir. Esse nome escutir, a gente vai falar já já, significa ir lá na justiça e mandar vender esse bem em asta pública para receber o dinheiro. Será apenas como direito pessoal, está complementando esse conceito aqui. A ausência do requisito da publicidade da especialização não anula o contrato, não tem nulidade, mas apenas a sua ineficácia, pois não produz os efeitos próprios de direito real. Valerá apenas como direito pessoal, vinculando somente as partes que interferiram na convenção.
Em consequência, fica o credor privado do direito de sequela, buscar o bem onde quer que ele esteja. De preferência, ou seja, na hora que for vender para pagar, ele é o primeiro a receber. E da ação real, direito de buscar o bem, né? Direito de ações possessórias, ele vai ter esse direito também, já que ele tem esse bem em garantia. Restando apenas o direito de participar do concurso de credores na condição de quirografário. Olha só a complicação que vai ser se esse contrato de garantia não for registrado. Imaginem que eu deva para todo mundo, eu vou lá e pego o dinheiro emprestado de todo mundo. E eu tenho um bem imóvel. E eu vou lá e dou em garantia esse bem imóvel. Só que eu tenho dois, vai? Porque senão vai vir, mas é bem de família. Tenho dois, entreguei um em garantia. A pessoa não registrou, não foi registrado esse bem. Ótimo. E aí, quando eu paro de pagar a dívida, o detentor desse direito, ele vai lá me executar na justiça. Quando ele chega para me executar na justiça, ele descobre que eu tenho mais dívidas. E aí, como ele não tem o direito real em garantia, ele perde a preferência de receber em primeiro lugar. E aí ele vai receber junto com os outros, em pé de igualdade. Além disso, quando a gente fala, né, sobre essa característica da preferência, né, ela não é absoluta, né? Porque acima, quando a gente trata de garantia, significa dizer, aquele credor do direito real, a hora que esse bem for pasta pública para receber pelo inadimplemento da obrigação, ele vai ter o direito de receber primeiro. Porém, a jurisprudência vai mitigar essa preferência, vai dizer, opa, peraí, antes de você receber, tem uma ordem aqui. E a ordem vai dizer o seguinte, ó, créditos trabalhistas e créditos tributários que essa pessoa deve virão em primeiro lugar. Vendi a casa em asta pública, o leilão veio lá e 500 mil. Para receber esse dinheiro, primeiro precisa pagar dívidas, segundo, né, o STJ, dívidas trabalhistas que por acaso essa pessoa tenha, que se habilite no crédito, dívidas tributárias e também dívidas condominiais. Então, esses três aqui vão receber em primeiro lugar. Se tiver dívida de alimentos, piorou, né? Aí também, direito à vida, ele vai suplantar esses dois direitos iniciais aqui. Aí ferrou a vida dessa pessoa, né? Então, primeira característica aqui, das características do direito real vai ser, né? Esse credor, ele vai ter direito de preferência, só que essa preferência ainda está abaixo dos direitos trabalhistas e dos direitos tributários e também das cotas condominiais, se por acaso ele devir. Outra característica importante dos direitos reais de garantia ela é indivisível, a garantia. Vamos pensar que eu dou em garantia um terreno que eu tenho de 1.000 metros quadrados. Professor, onde é esse terreno seu de 1.000 metros quadrados? Lá no Alphaville Zero. Tem um terreninho lá, coisa pouca, que eu herdei do meu tio-avô, que apareceu, e me deixou esse terreninho em Alphaville Zero, no condomínio, de 1.000 metros quadrados. E eu entrego esse terreno em garantia. E aí, eu já paguei metade da dívida. Já paguei metade da dívida. Será que eu posso vender metade do terreno? Olha lá, já entreguei metade, já paguei metade. Não, não posso. Porque a dívida real, ela é indivisível. Não vou conseguir dividir na metade esse bem em garantia aqui. Não vou conseguir, para nós vai ser... Não vou conseguir. Então, vai dizer o seguinte, o pagamento parcial da dívida não importa em exoneração parcial da garantia. Porém, né, gente, eu posso deixar expresso lá que metade sim, metade eu vou ter esse direito. Se tiver expresso no contrato, caso contrário, não. Vamos voltar aqui, né? Do direito real em garantia, fico bem afetado ao pagamento prioritário de determinada obrigação.
por quanto o pagamento por quanto o artigo 1422 do Código permite a separação desse bem do patrimônio do devedor. Além desta prioridade, os direitos reais em garantia geram os seguintes efeitos. Vamos ver os efeitos aqui. 1. Direito de preferência ou prelação. Nome feio. Consiste no direito do titular do direito. Não. Consiste no direito do titular do direito real em garantia pagar o produto da venda judicial da coisa, excluindo os demais devedores que não concorreram com o primeiro. Essa característica não beneficia o credor anticrético. O que está querendo dizer esse conceito aqui, que mais atrapalhou do que ajudou? Direito de preferência significa aquele que tem, acabamos de falar isso, aquele que tem o direito real em garantia recebe em primeiro lugar. Opa, vai vender esse bem aqui, já que ele não pagou, me paga primeiro que eu tenho direito real em garantia. Essa aqui é a maior vantagem e é por isso que os juros diminuem. Mas, por tudo, entretanto, contudo, existem os créditos trabalhistas, os créditos tributários e os créditos condominiais. Então, nesse caso, ó, esse direito aqui de preferência não prefere esses outros créditos. Então, ele vai receber desde que pague aqueles outros lá, né? Aí não tem como essa pessoa fugir. Porém, em concorrência com os demais credores, ele ainda leva uma vantagem. Direito de sequela. Lá no direito de sequela, ele vai dizer o seguinte: trata-se da possibilidade de reclamar e perseguir a coisa com quem estiver. Também característica dos direitos reais, o direito de sequela significa, esse bem está gravado, então qualquer pessoa que detiver de forma ilegal, eu tenho o direito de ir lá buscar. Esse é o direito de sequela que vale para todos. Direito de excussão, trata-se da possibilidade de promover a venda em asta pública da coisa dada em garantia por meio de processo de execução judicial, deferida ao credor hipotecário ou pignoratício. Então, o direito de excussão significa, entra para receber por mal, já que não pagou por bem. Posso pegar para mim esse imóvel? Olha, colocar na matrícula não, colocar lá no contrato de compra e venda o seguinte: se esse bem não for pago, ele pertence ao Banco do Brasil. Ponto. Não pode. Isso aqui, a princípio, não se pode fazer no contrato. O que tem que fazer? Se não pagar, vai para a justiça, vende em asta pública e aí recebe esse bem. O que não pode fazer é deixar isso lá no contrato. A princípio, isso daqui é proibido pela lei. Esse é o direito de excussão, direito de mandar a leilão. Esse asta pública nada mais é do que um leilão, ele é amplamente divulgado, você vai lá no leilão, compra o bem desembaraçado e esse valor que vai ser revertido lá no processo vai pagar o credor. Indivisibilidade. Previsto expressamente no 1421 do Código, estabelece que o pagamento parcial de a dívida não acarreta a liberação da garantia na proporção do pagamento efetuado, ainda que compreenda vários imóveis, salvo em disposição contrária do convencionado, salvo se o contrário for convencionado. Essa indivisibilidade aqui significa, né, que essa garantia só vai ser levantada ao final com o pagamento. Dê em garantia um imóvel com valor alto. E aí eu já estou pagando, faltam 4 parcelinhas ali. Será que eu consigo abater? Não, só no final. No final do pagamento, vai lá e levanta essa dívida. Levanta esse gravame na matrícula lá no cartório de registro de imóveis. Mas enquanto não pagou, enquanto eu não tenho a quitação, não consigo levantar essa dívida, não consigo levantar esse gravame. Salvo, como tudo no direito civil, né? Como tudo no direito civil, se houver um contrato entre as partes. Se as partes colocarem lá que, a partir do pagamento da terceira parcela, da quinta parcela, se forem parcelas assim de 10, né? Mais da metade ali, eu vou liberando o gravame, ótimo.
aí não tem problema, já que as partes estão cientes, é o tal do pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes, né? E a gente tem também ações, né? A jurisprudência vai falar do tal do adimplemento substancial, né? Quando eu já paguei a dívida nominalmente e o que eu estou pagando ainda são os juros. Então, o judiciário ele vai falar do adimplemento substancial de dívida, mas isso é afeto aos direitos, os direitos pessoais, né? Não direitos reais. O gravame do bem vai permanecer enquanto permanecer a dívida, salvo se for estipulado diferente, contrário, né? Salvo se essa estipulação for diferente. Pessoal, eu vou fazer um intervalinho aqui, rápido. Opa, deixa eu ver, até esqueci de ver quantas pessoas tinha, eu tô falando que nem uma matraca. E a gente retorna. Tá ok? Vou deixar aqui paradinho aqui, rapidinho, e eu já retorno. Já são 9h37, uns 10 minutinhos eu já retorno. Até já!